Olá, seja muito bem-vindo. No estudo de hoje iremos trabalhar com uma questão realmente peculiar. E o assunto de hoje é concurso de agentes. Teste os seus conhecimentos e, ao final, também acompanhe uma importante revisão extremamente objetiva e didática, apresentando os elementos essenciais para toda e qualquer modalidade de concurso de agentes. Um estudo imperdível. Vem comigo! E a questão comentada de hoje vem direto de uma prova para delegado de polícia. Antes de passarmos aos comentários, não esqueça de se inscrever agora, é rápido, é fácil e também eu convido a maratonar o excelente conteúdo que já está disponível aqui no canal, tanto de Direito Penal como de Criminologia. Vamos lá! Em determinado restaurante almoçam João, Pedro e José. Pedro se retira para ir ao banheiro. Nesse momento, João aproveita a oportunidade e solicita que José passe o sal, a fim de salgar excessivamente a comida de Pedro. José, agindo culposamente, entrega veneno no lugar. João, notável químico, percebe o engano de José e, mesmo assim, coloca o veneno na comida de Pedro, que o ingere e vem a falecer em seguida. Considerando o caso hipotético narrado, assinale a alternativa correta. Nós temos agora 5 alternativas que iremos analisar. Mas antes, como eu sempre recomendo para você, ao momento que estiver respondendo uma questão, com cuidado, faz uma primeira leitura e depois procura destacar os elementos principais do enunciado. Aqui nós temos 3 pessoas almoçando juntas e ao momento que Pedro vai ao banheiro, olha que interessante, João pede então que José alcance o sal. Olha aqui um primeiro elemento que nós podemos avaliar. José, agindo culposamente, entrega veneno no lugar. Então nós temos aqui uma hipótese de erro de tipo. E João, notável químico, percebe o engano de José. Ele tem conhecimento, ele sabe ali que não é sal, que é veneno. E mesmo assim, coloca veneno na comida de Pedro. Ele sabe que é veneno e coloca o veneno. Ou seja, estamos diante de uma hipótese dolosa. E, claro, na sequência, Pedro ingere e vem a falecer em seguida. Ingere o veneno, a comida envenenada, e vem a falecer em seguida. Bom, letra A. Trata-se da hipótese de erro determinado por terceiro, no qual o agente provocador atua culposamente e por isso responde pelo crime de homicídio culposo. Olha que interessante, aqui eles misturaram 2 situações. Porque quando o aluno visualiza a situação, ele pensa, né, o veneno foi entregue porque justamente ocorreu um erro. Né, o momento que José, né, entrega ali culposamente, ele entrega o veneno em razão, né, pensando que é o sal, e por isso ele vai responder por homicídio culposo. Então aqui a banca realmente torceu esses 2 institutos, mas na realidade nós não temos uma hipótese de erro determinado por terceiro. Porque quando falamos do erro determinado por terceiro, este terceiro que determina o erro age dolosamente, não é o que nós temos nessa situação. Tanto é que se ele age dolosamente, não pode responder por homicídio culposo. Vejam que os 2 institutos não batem, mas a banca, claro, está testando o seu conhecimento. Por isso a afirmação da letra A está incorreta. Olha que interessante, o artigo 20, parágrafo 2º diz: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Nesse sentido, lembramos que esse terceiro atua dolosamente para determinar o erro, e não é o que acontece nesta questão. A afirmação da letra A está incorreta. B. Trata-se da hipótese de concurso de pessoas, na qual ambos respondem pelo homicídio qualificado, qualificadora do emprego do veneno. João como autor e José na condição de coautor. O que você me diz? Nós estamos diante de uma hipótese de concurso de pessoas? Podemos falar na coautoria nesta situação? A afirmação está incorreta, porque quando nós trabalhamos com a coautoria, também chamada autoria coletiva, nós verificamos que como requisitos, ambos os agentes, todos os agentes, nesse caso 2, mas poderiam ser mais, devem ter o domínio do fato. Este é o ponto, inclusive, que separa o autor do partícipe, é a teoria do domínio do fato. Todos que têm domínio do fato são coautores, e aqueles que contribuem dolosamente, mas não possuem domínio do fato, são os partícipes. O domínio do fato é aquela possibilidade que o agente tem de prosseguir com a conduta, de paralisar, de retomar a conduta, de mudar o curso. Este é o domínio do fato, elemento importante que você deve revisar com atenção. Outro requisito da coautoria é o acordo de vontades, e aqui nós temos a situação que descaracteriza a coautoria na situação exame, porque não há um acordo de vontades. O primeiro entrega o sal
por erro, agindo culposamente, entrega o sal por erro, e o segundo, se aproveitando desta situação, mesmo assim sabendo que é um veneno, ele vai lá e dolosamente coloca o veneno na comida do seu colega, dessa pessoa que está então junto com ele, no caso Pedro. Não há acordo de vontades entre eles. Nesse sentido, como não há o dolo convergindo para um ponto comum, não podemos trabalhar com a hipótese de coautoria. E ainda teríamos aqui a hipótese, aqui um requisito subjetivo, acordo de vontades, e o requisito objetivo é a divisão de tarefas. Então, você poderia imaginar a divisão de tarefas porque um entregou o veneno e o outro colocou o veneno no prato, né, no alimento. Mas aqui nós temos já descaracterizado a coautoria porque não há acordo de vontades. Então aqui requisito subjetivo, lembre-se, aqui requisito objetivo, divisão de tarefas. Toda hipótese de coautoria precisa então da presença destes requisitos e nós não encontramos o acordo de vontades, por isso a letra B está incorreta. Letra C, não se trata de hipótese de erro determinado por terceiro e também não há concurso de pessoas. João responde por homicídio qualificado doloso e José por homicídio culposo. O que você me diz? A afirmação está certa ou errada? A afirmação está certa, porque realmente nós verificamos aqui não há erro determinado por terceiro, quando o primeiro agente, então entrega o sal, ele entrega agindo culposamente, ele não sabia que estava entregando veneno no lugar do sal, mas nós temos também aqui, não temos a configuração, e em razão disso, do concurso de pessoas, porque também não há aquele elemento subjetivo, o acordo de vontades, o liame, a ligação subjetiva entre os agentes. Por isso, realmente, João responde de forma isolada, pelo homicídio qualificado doloso. Ele, como químico, sabia que era veneno e mesmo assim ministrou este veneno, colocou o veneno ali no alimento de Pedro. E José responde por homicídio culposo, porque aqui ele age culposamente. Nós verificamos aqui. Ele não toma o devido cuidado que se esperava dele, e entrega veneno no lugar do sal. Cada um dos dois é responsabilizado, mas nós não temos concurso de agentes, e esse foi o ponto que foi questionado por muitos alunos, porque eles estavam presos na ideia do concurso de agentes. Então, ou eu responsabilizo os dois e nós temos o concurso de agentes, ou não existindo concurso de agentes, os dois não serão responsabilizados. E muitos, na realidade, trabalhavam com a ideia de que somente João, que é o químico, seria responsabilizado. E José, que culposamente entregou o sal, não seria responsabilizado. Mas não é o que nós temos. Então, a letra C é a alternativa correta. Só concluindo o nosso estudo, vamos comentar rapidamente letras D e E. Então, não se trata de hipótese de erro determinado, correto, e também não há concurso de pessoas, correto, mas João responde por homicídio qualificado doloso e José permanece impune, que foi então o ponto que muitos alunos marcaram. A dúvida maior ficou aqui entre a letra C e a letra D, mas nós vimos que João age culposamente, por isso ele será responsabilizado. E a letra E trata-se da hipótese de concurso de pessoas, na qual ambos respondem pelo homicídio qualificado, João como autor e José na condição de partícipe. Mais uma vez, nós devemos destacar que, não existindo liame subjetivo entre os agentes para causar esse resultado, não podemos falar do concurso de agentes. E por isso, eu aproveito essa questão para revisar com vocês quais são os requisitos para toda e qualquer possibilidade de concurso de agentes. Preste atenção agora, anote com cuidado este quadrinho. Veja, são requisitos cumulativos, por isso eu coloquei já aqui para vocês este sinal de destaque, e de forma que, estando ausente um deles, não há concurso de agentes. Estes requisitos são exigidos tanto para as possibilidades de autoria, como também para a participação. E depois, claro, em outro estudo nós iremos nos aprofundar nas modalidades de participação e nas modalidades de autoria. Mas por hoje vamos encerrar a nossa revisão avaliando quais são os requisitos exigidos para toda e qualquer modalidade de concurso de agentes. Primeiro, nós temos, claro, vários agentes e várias condutas. É um requisito lógico e também de ordem objetiva. Eu não posso falar em concurso de agentes somente com uma pessoa, ou não posso falar em concurso de agentes se eu tenho várias pessoas e somente uma delas pratica a conduta, porque todo crime é uma conduta. Então, vários agentes e condutas. Na sequência, outro requisito de ordem objetiva é a relevância causal de cada conduta. Deve existir uma ligação de causalidade entre a conduta de cada um dos envolvidos, sejam autores ou partícipes, contribuindo para
a ocorrência do fato. Se não tem nexo causal, eu não posso ligar o agente àquele resultado. Também, outro requisito de ordem objetiva é a identidade do ilícito penal. Eu coloquei ilícito porque pode ocorrer tanto o concurso de agentes na hipótese de um crime ou de uma contravenção, ou de vários crimes ou de um crime só, mas este ilícito penal deve ser o mesmo para todos. Para todos, ainda que cada um pratique dentro do processo de execução uma conduta distinta do outro, contribuindo, fechando todo o processo de execução, este ilícito penal deve ser o mesmo para todos. Mas, repito, nada impede que eu tenha um concurso de agentes e também um concurso de crimes. Este é um outro ponto. Estes 3 primeiros requisitos são requisitos objetivos e geralmente os alunos lembram desses requisitos. Eu quero chamar a atenção para este último requisito, igualmente importante, porque geralmente é ele que fecha a questão. Então aqui como último requisito nós temos o liame subjetiva, a ligação subjetiva, o dolo convergente. Anote, por favor, com cuidado essas expressões, porque elas podem variar a depender da banca. Liame subjetivo, todos os envolvidos atuam com consciência e vontade. Todos os envolvidos atuam dolosamente. Por isso que nós não falamos no concurso de agentes quando trabalhamos com crime culposo. Se eventualmente 2 pessoas dão causa a um evento culposo, elas podem ser responsabilizadas de forma isolada, mas nós não temos um concurso de agentes. Cuidado com esse ponto, são questões centrais dentro da teoria geral do crime. Aqui nós verificamos então os 4 requisitos e por isso um especial cuidado para este último. Todos são importantes, são requisitos cumulativos, eu repito, mas é geralmente esse último que fecha a maioria das questões. No vídeo de hoje você pode compreender melhor quais são os requisitos da coautoria e também os requisitos exigidos para toda e qualquer modalidade de concurso de agentes. Se eu pude lhe ajudar de alguma forma, ficarei muito honrado com o seu like. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus colegas e também convido-o a comparecer em meu site onde você encontra cursos e materiais de apoio. Lembre-se sempre que o interesse é o maior educador. Um grande abraço e eu os encontro já na próxima videoaula.